Nem Fernando Diniz, nem Tite, muito menos Renato Gaúcho. O único nome de consenso no São Paulo para substituir Luiz Ubeldia é Dorival Júnior, mas vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre a complicada chance de retorno do treinador da seleção brasileira. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians. Um ex-jogador do Timão pode estar envolvido num negócio de 350 milhões de reais, mas a fatia alvinegra vai ser bem pequenininha. Já o Palmeiras gastou muito dinheiro com salários relacionados ao seu departamento de futebol na temporada passada. Falo também sobre a chance de Tino Marcos trabalhar numa TV do Flamengo. Carlos Vinícius interessa ou não ao Atlético Mineiro? Eu vou te explicar daqui a pouquinho. Para completar, tem as últimas do Vasco, Neymar cogitado no Bayern de Munique e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô deixando uma sugestão para esse sábado bem simples. Preciso da vitória do PSV contra o penúltimo colocado do campeonato holandês, além das vitórias do Porto contra o Aves e do Sporting contra o Famalicão. Se esses resultados se confirmarem, meus R$100 se transformam em R$228. Para você fazer sua fezinha na Betano é super simples. Tem link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, deposita qualquer valor e está habilitado a participar. Só vale a lembrança de que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro, que terá 3 baixas para o amistoso contra o Botafogo, marcado para a tarde desse sábado no Newton Santos. Nem viajaram para a capital carioca, ou capital fluminense, como queiram. O zagueiro Fabrício Bruno teve problemas particulares, o meio atacante Matheus Pereira, que ficou para acompanhar o nascimento do seu filho, além do Bolassi, que está se recuperando de uma contusão. Já Cano e Max disputam a artilharia do Campeonato Carioca. O Cano jogando a final do Campeonato Carioca e o Max, que pertence ao Sampaio Corrêa, disputando a Taça Rio. Eles estão empatados com o Verratti, cada um com 6 gols na artilharia da competição. Para completar, perguntei para o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, se existe alguma intenção do vovô em comprar Pedro Raul, que pertence ao Corinthians, está emprestado ao Ceará. Início bastante legal de 4 gols em 4 partidas, e a resposta é de que não há nenhuma negociação para a compra do atleta, cujo empréstimo só se encerra em dezembro desse ano. Hora de falar sobre o Vasco. Ali nos últimos dias nas redes sociais muitos torcedores cruzmaltinos reclamando das saídas de atletas da base em negociações muito baratas ou de graça. Saíram recentemente o volante Lucas Eduardo, o também volante Matheus Ferreira, além do zagueiro Vitão. Levei esse questionamento para um dirigente importante do cruzmaltino. Sobre o Vitão, a resposta foi de que ele deixou o clube para jogar no Pouso Alegre, pequenino clube de Minas Gerais. Zagueiro nascido em 2004, que não tinha uma perspectiva de ser utilizado pelo time principal, até porque ele já estava abaixo do Lincoln, que é 2005, e também do Luiz Gustavo, que é 2006. Então, uma liberação tranquila, sem grandes traumas. Sobre o Lucas Eduardo, também nascido em 2004. Ele vai jogar no Cuiabá por empréstimo com opção de compra de R$1,5 milhão por 50%. O Vasco lembra que ele só fez um jogo pelo profissional em 2023, 2 partidas em 2024 e um jogo em 2025. Sempre em times alternativos e entrando no decorrer das partidas. E aí vale a lembrança de que ele é volante e concorre com Tietê, Hugo Moura, Paulinho, Jair, Matheus Carvalho e Esforça, situação bem parecida ao do Matheus Ferreira, que foi reforçar o sub-20 do São Paulo, liberado de graça com opção de compra de R$1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos. Só para completar o noticiário cruzmaltino, o Vasco joga na manhã desse sábado um jogo treino contra o Maricá, em preparação para o Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre Neymar no Bayern de Munique. Especulação das últimas horas lá na Europa dá conta de que o poderoso clube alemão cogita assinar um pré-contrato com Neymar para tê-lo de graça na metade do ano. Confesso que fiquei surpreso, até porque não tem sido muito comum ver o clube alemão contratando jogadores brasileiros. Entrei em contato com um empresário que é muito próximo do pai do Neymar e ouvi o seguinte, abre aspas, acho essa história um grande boato.
É só você reparar que o Bayern de Munique não contrata jogadores brasileiros com frequência desde o evento do Breno. Essa pessoa se refere àquele momento em que o Breno, zagueiro ex-São Paulo, coloca fogo na casa, enfim, uma repercussão extremamente negativa. Fui até fazer o levantamento, o Bayern não tem jogadores brasileiros há 5 anos, o último Felipe Coutinho, que não teve destaque. Nos últimos 15 anos, ou seja, desde 2010, só Coutinho, Douglas Costa, Dante e Luiz Gustavo passaram pelo clube alemão. E essa minha fonte, que é muito próxima ao pai do Neymar, ainda completou a respeito desse boato, abre aspas, me cheira Alpine Zahavi, empresário, plantando notícia para abrir mercado para o Neymar em um grande clube do futebol europeu. Só para completar o noticiário a respeito do craque santista, ele foi cortado da seleção brasileira que enfrenta a Argentina e Colômbia na data FIFA, não conseguiu se recuperar de uma lesão muscular que também o afastou do jogo contra o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. Além do Neymar, foram cortados também por lesão o goleiro Ederson e o lateral barra zagueiro Danilo. Dorival Júnior convocou Endrick, Lucas Perry e Alexandro. Bora falar agora sobre Carlos Vinícius, centroavante de 29 anos de idade. Contei para vocês nos últimos dias que é enorme a chance dele voltar ao Brasil na metade do ano, até porque seu contrato com o Fulham não será renovado e o vínculo se encerra em 30 de junho. Também lembrei que em outros momentos o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians demonstraram a intenção de fechar com o jogador. O Everton Guimarães, meu amigo do programa Os Donos da Bola de BH, afirmou que o Paulo Brax está indo para a Inglaterra e que esse encontro ou essa viagem poderia ser para debater com o Fulham a contratação do jogador. Entrei em contato com o Flávio Ribeiro, que é empresário do Carlos Vinícius. Ele assegurou que não tem nenhuma negociação com o Galo, muito menos com o Paulo Brax, e que não haveria necessidade do Brax viajar para a Inglaterra para tentar fechar um acordo, até porque, nesse momento, basta o Carlos Vinícius se acertar com qualquer clube do Brasil ou do exterior, fazendo um pré-contrato para se mudar para o Brasil. O Galo também assegura que não tem a intenção de contratar o Carlos Vinícius, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Eu acho que o Carlos Vinícius estará por aqui em um grande clube de futebol no Brasil, até porque, apesar de a fase não ser boa no Fulham, ele tem um currículo bastante interessante e chegaria sem custos, o que torna a negociação ainda mais atraente. Hora de falar sobre o Flamengo para repercutir uma informação que agitou as redes sociais. Tino Marcos, ex-repórter da Globo, vai trabalhar na Flá TV. Esse boato correu solto nas redes sociais e eu quero trazer algumas novidades. A começar pelo dia de segunda-feira. Na próxima segunda-feira, o Flamengo anunciará várias novidades em relação à sua televisão. Para começar, a Flá TV vai mudar de nome e vai passar a se chamar Flamengo TV. Programação completamente renovada e grandes nomes no elenco. Os dois principais, João Guilherme, que era narrador do Paramount Plus, e também Daniela Boaventura. Eles serão as principais atrações dessa grade nova da Flamengo TV. O Rei Krause e o Antônio Tabet também terão quadros exclusivos voltados ao torcedor do Flamengo. Por trás de todas essas mudanças, há a intenção do Flamengo em aumentar a audiência e também gerar mais receita para sua emissora de TV, que nesse momento está restrita à internet. Onde é que o Tino Marcos entra nessa história? Ele foi convidado para trabalhar na Flamengo TV, mas não aceitou. De qualquer forma, ele fará uma ponte e terá participação importante nesse anúncio das novidades marcadas para segunda-feira. Já havia contado para vocês aqui no canal que o Flamengo tem a intenção de vender os direitos de transmissão do rubro-negro para o futebol internacional de forma exclusiva, para que esses jogos possam ser exibidos na Flamengo TV. Assim, você que é rubro-negro e mora nos Estados Unidos, em Portugal, no Japão ou em qualquer lugar do mundo, passaria a poder assistir aos jogos do Fla na Flamengo TV. Se gosta da ideia, já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre um dinheiro contado para o Corinthians num negócio que pode chegar a 350 milhões de reais. Eu me refiro a Ederson, volante que passou pelo Timão em 2020. Você lembra dele? Ele sai do Cruzeiro na justiça e chega ao Corinthians pelas mãos de André Cury. Não consegue jogar bem no Timão e acaba sendo vendido para a Salernitana em operação de 6,5 milhões de euros. Na oportunidade, o Corinthians tinha 70% dos direitos e repassou todo esse percentual para o clube italiano. A grande especulação nova envolve o Ederson no Manchester United. De acordo com o jornal italiano Calcio Mercato,
o United vê o volante brasileiro como o substituto ideal do Casemiro, que está de saída do gigante inglês. A operação desse negócio pode alcançar 51 milhões de libras ou 350 milhões de reais. E o Corinthians tem direito a apenas 0,52% dessa negociação, graças ao mecanismo de solidariedade, porque o Ederson passou pelo Timão antes de completar os 23 anos, mas foi por apenas uma temporada, por isso esse 0,52. No frigir dos ovos, dá para dizer que, se confirmada a transferência do Ederson pro Manchester United, vão sobrar para o Corinthians apenas 1.800.000 reais num negócio de 350 milhões. Tá bom para você? Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras. Você sabia que o Verdão gastou com salários no futebol na temporada passada perto de 35 milhões de reais por mês? É isso que consta no balanço do Verdão, que já foi inclusive aprovado por alguns dos órgãos fiscalizadores do clube, entre eles o COF, Conselho de Orientação Fiscal. Os números de 2024 são muito bons. O Palmeiras teve, por exemplo, a maior receita de sua história, 1.200 bilhões de reais, contra 909 milhões do ano anterior. Superávit alviverde em 2024 foi de 198 milhões de reais, ou seja, sobraram quase 200 milhões em relação às despesas do Verdão. Importante contar que a dívida do Palmeiras sem o estádio é hoje de apenas 415 milhões de reais, uma redução de 23% em relação ao ano anterior. Mas os custos do futebol são grandes, enormes. Foram 868 milhões de reais investidos com o departamento de futebol. Isso representa 72% da receita total do clube dedicada ao futebol. E o que mais impressiona são os gastos salariais com o futebol. 449 milhões ao longo da temporada de 2024, se a gente dividir por 13, 12 meses mais o 13º, dá para dizer que o custo do futebol do Palmeiras no ano passado, com salários, foi de 34 milhões e meio de reais. 34 milhões e meio por mês. Nessa conta tem comissão técnica, tem jogadores e também funcionários do departamento de futebol. Valor que inclui salários, direitos de imagem e luvas. O prêmio pela assinatura do contrato. Só para completar em relação ao Verdão, queria destacar como é que o Palmeiras bateu 1.200 bilhões de receita numa temporada em que ele é eliminado, nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. É que o Palmeiras vendeu com atletas 440 milhões de reais. Foram mais 234 milhões com direitos de TV, 179 milhões com marketing, 74 milhões com sócio-torcedor, 68 milhões com clube social, 53 milhões com bilheteria, além de outras receitas, que inclui aqueles repasses da W Torre, que garantiram 158 milhões de reais, todos esses números divulgados pela Esportes Velho. Hora de falar sobre o São Paulo. Há um único nome de consenso entre todos os dirigentes do tricolor quando o assunto é técnico: Dorival Júnior. Nem Tite, nem Renato Gaúcho, muito menos Fernando Diniz, conseguem agradar a todos como Dorival Júnior, que é aprovado pelo presidente Júlio Casares, pelo departamento de futebol e também pelos diretores que cercam o Casares no Morumbi. Importante contar que a chance de Dorival Júnior voltar ao São Paulo passa muito por uma frustrante participação da seleção brasileira na data FIFA do mês de março. Vou dizer mais, essa é a chance maior de o Dorival cair até a Copa do Mundo. Se o Dorival passar pelos jogos contra a Colômbia em casa e a Argentina fora, a tendência é que ele siga até a Copa do Mundo de 2026, não haverá grandes desafios na sequência para a seleção brasileira, que não vive uma boa fase, é só a quinta colocada nas eliminatórias para a Copa com 18 pontos. O Paraguai, por exemplo, que é o sexto, tem 17. Se o Brasil faz um ponto contra a Colômbia e perde, por exemplo, para a Argentina, existe uma chance real de o Dorival Júnior ser demitido. E é nesse cenário, com a demissão do Dorival, que o Luiz Zubeldia passa a correr enorme risco. Já havia contado para vocês ao longo da semana que o Zubeldia fica
pela falta de opções no mercado e também porque o São Paulo entende que o Zubeldia conseguiu terminar o Campeonato Paulista de maneira digna. Apesar da eliminação contra o Palmeiras, essa eliminação passa muito por um erro de arbitragem, claro, na marcação de um pênalti que determinou a vitória do Palmeiras por 1-0. Não fosse por isso, e a partida iria para a decisão por pênaltis. Só para completar uma lembrança, quando o Dorival Júnior deixa o São Paulo para treinar a seleção em janeiro do ano passado, esse movimento garante ao tricolor 5 milhões e meio de reais. Foram 4 milhões e meio da multa, além de mais 1 milhão de reais de compensação a que o São Paulo teve direito, porque foi essa grana investida de 1 milhão de reais para a contratação do Thiago Carpini, que então era técnico do Juventude. Você gostaria do Dorival no São Paulo? Use o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Já a gente se encontra mais tarde. Tchau!